Nós vamos ter agora uma roda de conversa que é sobre a ficção cristã invadindo o audiovisual, gente. E para essa roda de conversa, eu quero convidar aqui nosso amigo André, da RTM, que vai nos conduzir nesse momento. Você pode aplaudir? Amém, você também. Boa tarde. Tudo bem? Bom, nós vamos conversar aqui nesta tarde a respeito da ficção cristã no audiovisual. Em primeiro lugar, a gente sabe, graças a Deus, a gente está vendo um crescimento muito grande e expressivo da ficção cristã na literatura. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar nas mídias, inclusive saiu matéria na Folha de São Paulo a respeito do crescimento da ficção cristã. A gente tem visto muitas editoras lançando obras de ficção, não apenas as que estão aqui, mas muitas outras. Há um interesse, vocês sabem, muito grande hoje em dia pela ficção cristã. É um gênero literário que, graças a Deus, eu posso dizer, está crescendo, porque eu ouvi editoras cristãs há 20 anos atrás dizerem: o público não gosta de historinha. E essa editora falou isso logo depois de perder uma obra importantíssima. Se eu falar, vocês nem acreditam. Mas hoje, graças a Deus, acho que ninguém tem a coragem de falar um negócio desse, né? Todo mundo gosta de histórias. E nós gostamos de histórias na literatura, nós gostamos de histórias no audiovisual também. Então, assim como esse movimento está crescendo na literatura, a gente quer que cresça também no audiovisual. Até mesmo porque a literatura, ela é fonte para o audiovisual. Tanto a literatura tradicional, como nós temos, por exemplo, eu tenho certeza que vários de vocês aqui devem ter começado a gostar de ficção, de fantasia cristã com O Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Nárnia. Amém ou misericórdia? Amém. E aí, a gente tem muitas outras obras da literatura que deram origem, sejam cristãs ou não, que deram origem a filmes. Para falar também de outras obras do mercado editorial, quadrinhos que deram origem a filmes. Então, a literatura ela acaba sendo fonte e que mais tarde vai gerar ficção no audiovisual. E quem sabe a gente vai ter várias das obras de ficção cristã que a gente está vendo aqui em breve virando filmes. Não seria legal? Eu sonho com isso, ia ser maravilhoso. Então, a gente quer ver histórias cristãs. Eu não sei se você quer, mas eu quero ver boas histórias cristãs contadas nas telas grandes, nas telas pequenas, nas telas médias, em todas as telas que tiver. Amém? Então, eu estou sendo meio crente aqui, mas a gente vai ajustando aqui, pessoal. Então, eu quero trazer pessoas que já estão nesse movimento aqui, que já estão fazendo coisa boa no audiovisual e fazendo ficção cristã no audiovisual. Então, eu quero chamar, enquanto eu chamo, eu quero que vocês aplaudam a Ana Padilha e o Eric Moura. Eles são casados e, como casal, não apenas na casa, mas também na empresa, na vida profissional, eles são diretores da Tiny Studios, que é uma produtora audiovisual focada em cinema e TV. A Ana é escritora de ficção cristã e roteirista, e o Eric é publicitário já com experiência no mercado, tem uma produtora de mesmo nome. Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês, Deus abençoe. A gente também tem aqui, eu quero que vocês também aplaudam, porque é um amigo muito querido, faz um programa de rádio junto comigo, que é o Simval Filho. O Simval é jornalista e radialista formado em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, sócio de editor da Lion Editora, MBA executivo em gestão empresarial pela AGV, pós-graduando em História pela Hebrew University, e ele é diretor do Luz em Ação, produtor audiovisual para povos não alcançados. Muito obrigado, Simval, por estar aqui com a gente também. Agora eu vou chamar, eles fazem parte, ambos, do MacPlay. Daqui a pouco eu vou explicar o que é MacPlay, mas eu vou chamar separadamente. Primeiro eu vou pedir que também vocês aplaudam o Osmar Guerra. Pessoal, a gente está diante de alguém assim que, claro, todos aqui, né, muito especiais, inclusive o Eric também no mercado, mas o Osmar Guerra, ele tem 44 anos, é produtor audiovisual desde 2002, já trabalhou nas maiores emissoras de TV aberta do Brasil, nos mais diversos formatos e linguagens, fez a transição para a TV por assinatura, para o filme publicitário, para o conteúdo audiovisual, para streamings e mídias sociais, ou mídias digitais. Mestre
Pois é. Mestre em semiótica. Gente, eu parei de ler um livro de semiótica do Humberto Eco porque eu não consegui entender. Ele é mestre no negócio, Senhor amado. Então, ele é mestre em semiótica pela PUC e doutorando em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie e coordena hoje o MacPlay, que é o primeiro streaming de edutainment de uma instituição de ensino brasileira. Muito obrigado, Osmar. Muito bom estar aqui com você. E também do MacPlay, quero que vocês aplaudam o João Pedro Camacho. João Pedro Camacho tem 27 anos, é ator, diretor e roteirista de conteúdos infantis e teatro musical. Estudou atuação na Escola de Teatro e Canto da IMESP, Tom Jobim, e é formado em audiovisual pela Universidade Metodista de São Paulo. Olha, Metô também. Muito bom. E coordena o núcleo de conteúdos infantis do MacPlay. Meu nome é André Castilho, sou diretor de produção de conteúdo da RTM Brasil, mas o que interessa mais é o pessoal que está aqui. Bom, gente, vamos começar aqui. A gente vai falar de ficção cristã no audiovisual. Se de repente algum de vocês tiver uma pergunta, vocês podem levantar a mão e aí depois a gente dá a oportunidade, que eu acho legal, a interação também com cada um de vocês. Vou pedir para começar com o Eric e a Ana. Eu quero que vocês falem para a gente qual é o papel do cinema na formação da imaginação e da fé. Meu Deus. Acho que o cinema ele é uma forma de comunicação, né? Ele atinge duas áreas da sociedade que eu vejo, que é a comunicação e a arte, né? Então são duas áreas de influência que o cinema ele acaba conversando muito. Então ele comunica sempre algo de uma forma artística e dessa forma, né, comunicando assim, ele sempre transmite uma mensagem. Então a sociedade ela acaba sendo sempre influenciada pelo cinema, ela sempre foi e ainda é, né? Hoje de formas diferentes, né? Então o cinema ele acabou expandindo, digamos, para o streaming e tudo mais, né? Mas abrangendo aqui a questão de filmes, séries, né? E todas essas produções. Então quando uma pessoa é impactada por uma produção, ela não só assiste um filme, ela é impactada pela mensagem que o filme está transmitindo, né? Todo filme ele vai transmitir uma mensagem. E eu acredito que, falando ali da questão da fé, né, do cinema, a gente pode levar a nossa fé através do cinema, né? Então a gente tem a chance ali de influenciar a sociedade, levando uma mensagem que a gente acredita através desse tipo de arte, né? Eu acredito que o cinema ele reflete muito isso, né? Um dos aspectos do cinema. E o cinema, como você falou, né? A gente pensa no cinema, a princípio, a gente pensaria na tela grande, num lugar para o qual você desloca, sai da sua casa e vai lá assistir, quase que como um evento. Mas hoje você tem o cinema aqui, né, no celular. Então, a escritora que está aqui pode falar para a gente um pouquinho, né, sobre tirar essa história do papel e colocar assim de maneira visual para as pessoas acompanharem como que a fé é transmitida por esse meio. Eu acredito que, hoje em dia, como o Eric comentou, você comentou, nós temos muitas possibilidades novas. A linguagem cinematográfica ela pode ser colocada dentro do Instagram, colocada dentro de um YouTube, enfim. Mas, não sei, talvez seja um pouco suspeita para falar, porque eu gosto do cinema, não sei se vocês gostam do cinema, sabe? De ir ao cinema, sentar na cadeira, olhar o filme. Mas, de fato, a linguagem pode existir em outros lugares também. Porém, talvez, e aí já seria uma pergunta, né? Também eu sou jornalista, gente. Então, faça a pergunta. Não sei o que vocês acreditam, né? O que vocês acham, se influenciaria tanto algo no Instagram, algo na internet, quanto o cinema influencia, como o Eric comentou, né? Porque nós estamos fazendo um produto para o YouTube, por exemplo. Mas nosso objetivo é fazer cinema. Jogar nas telonas e fazer cinema. E então a gente começa pela internet, por essa forma mais fácil e democratizada que temos hoje, certo? Para chegar nas telonas, porque as telonas ainda existem. Uma coisa não substitui a outra, né? Então, acredito que seja isso. Eu vou pedir para quem vai responder essa pergunta vai ser o Osmar, porque o Osmar ele tem todo como a gente colocou, né? Ele transitou por TV por assinatura, mídia digital. Eu não sei como é que é a experiência dele no cinema. Ele pode até falar um pouco pra gente. Mas isso não é legal. Isso só mostra que eu sou velho.
Não. Isso E que a gente não falou do curso aqui ainda. Que eu tenho que pagar boleto. Né? Então você vai trabalhando, vai tentando. Não, mas aí eu quero que... Porque o Simval, ele tá também como diretor da Luz em Ação, apesar dele ter uma experiência muito grande aí no mercado editorial, mas eu queria que você desse mais o olhar de produtor e o Simval desse um olhar de consumidor, porque eu sei que ele gosta de consumir cinema. Eu acho que a linguagem ela identifica um pouco o público também, né? Vou dar um exemplo aqui do nosso métier aqui. Quando começou a pandemia, me lembro que a igreja que eu fazia parte começou a fazer a transmissão ao vivo dos cultos, porque não podia ter gente, né, no auditório. Então, no primeiro momento, o pastor e o cara do louvor, eles faziam como se todo mundo tivesse presente lá, só que sem público. Então tinha uma câmera lá atrás, outras 2 câmeras aqui, e ele falava para o público, né? E aí, numa conversa que nós tivemos, que foi fundamental para mudar isso ali na igreja que eu estava, era a noção de que quando você está com uma tela na mão, você está falando com uma multidão de uns. Você não está falando com uma multidão. Você está falando com uma multidão de vários uns. Então, todas as vezes que você fala numa tela menor, você fala para uma pessoa. Então, você não diz vocês, por exemplo. Uma coisa bem besta, mas você não fala vocês que estão me vendo, né? O ideal seria falar você, porque você imagina que o cara está no banheiro, ou ele está deitado, ou ele está... E ele está aqui almoçando com você. Isso é uma linguagem. Isso passou a ser uma linguagem. Eu acho que isso se aplica quando a gente fala, e agora falando da parte técnica, também da linguagem cinematográfica / audiovisual. Eu posso ter um filme assistido na telinha, mas a linguagem audiovisual ela é feita de planos gerais, né? Você tem muita coisa grande, você tem referências de paisagem. Você, via de regra, você não tem em conteúdo para celular, por exemplo, cenas muito escuras, porque é difícil você ver, ou coisas muito, né? Por quê? Porque a linguagem cinematográfica permite que a gente tenha isso. Então eu acho que tem essa... conforme você escolhe a linguagem, você escolhe também o público que está assistindo. E isso faz a diferença para a absorção da história ou da mensagem. Não sei se eu respondi, mas... Não, sim. Então, uma coisa que a gente pode puxar a partir daí que você falou, né? E aí eu queria que o Simval comentasse isso. Então, hoje em dia você tem, além de tudo que você falou, né, do celular, em comparação com o cinema, quer dizer, você vai... Vou falar uma coisa aqui, eu acho que os irmãos são da mesma religião que eu, né? Você vai assistir o Game of Thrones, por exemplo. Amém? Não, aí você tem muita cena escura. E aí você vai assistir no celular, é muito mais difícil, né? Porque ele é feito para você assistir numa TV mais legal, uma tela maior. E você ainda tem um outro fenômeno, que é o fenômeno da segunda tela, que é o cara assistir fazendo alguma outra coisa, que é como a gente consome o rádio ou o podcast normalmente. Hoje o pessoal está consumindo streaming desse jeito, né, Simval? E aí como é que a gente comunica a nossa fé com esses novos fenômenos? Bom, eu concordo com o que vocês disseram, que cada linguagem ela vai atingir um tipo de público. Então, mas com certeza o cinema é aquela que gera mais repercussão na sociedade. Vou dar um exemplo que é o filme recente, né, que o brasileiro que ganhou o Oscar, Ainda Estou Aqui. Mesmo que você não tenha assistido, né, uma boa parte dos brasileiros não assistiram. Mas o filme repercutiu em vários tipos de mídia. Que tipo de produção audiovisual no YouTube ali que consegue repercutir desse jeito na sociedade? De gerar discussão, de gerar pauta, de gerar outros tipos de mídia. Então, o cinema, o filme, né, que é feito para o cinema, ele tem um impacto na sociedade muito maior do que outros tipos de linguagem que a gente possa usar, seja principalmente do que a gente fala de internet, né? A internet ela vai atingir, ela é mais efêmera, né? Ela é o retrato da cultura pop que a gente vive atualmente, né? Como sociedade,
dos valores, né, da pós-modernidade, ou seja, ela é rápida, ela é instantânea, ela é descartável, o que você viu hoje você nem lembra mais. Então, inclusive há vários estudos, né, isso se relaciona até com os livros, os e-books, que quando você está vendo, né, algo numa tela de celular, o seu índice de concentração, de retenção do conteúdo, de aprendizado, mas é infinitamente menor do que quando você está vendo numa tela de televisão, quando você está vendo uma tela de cinema. Então, existe essa questão. Mas, como, digamos assim, como produtores de conteúdo cristãos, a gente tem que se valer dessa democratização, né, daquilo que é mais fácil de ser produzido, porque é melhor uma arte cristã produzida do que aquela não produzida. Então, eu tenho levado isso para a vida, né? Como a gente começou a editora 12 anos atrás, e, cara, a duras penas, até se puder projetar aí, gente, até o final, projeta. A gente fez um curta-metragem baseado num dos nossos quadrinhos, que é o Eclesiástico. Então, o nosso autor, Richard Guerra, está ali no fundo. Amanhã ele vai participar de uma roda sobre ficção cristã. Então, é um curta-metragem de menos de 5 minutos, mas a gente fez. E eu acho que, como produtores cristãos, nós precisamos ter esse posicionamento de fazer aquilo, o melhor que a gente tem com os recursos que estão disponíveis. Porque parte da falta de influência dos cristãos na sociedade passou pela cultura, pelo cinema. Então, por exemplo, por muitas décadas, né, por muitos, sei lá, deve ser quase um século aí que Hollywood teve poucos momentos em que você teve uma safra, vamos chamar assim, de filmes, de produções com uma cosmovisão cristã. Mas por que tem essa ausência de profissionais cristãos trabalhando na indústria? Porque, na outra ponta, nós aqui que estamos sonhando com arte cristã, que estamos assim, puxa, a gente quer ver um dorama cristão, a gente quer ver um curta de animação cristã, e isso não existe, essas pessoas deixaram de produzir, deixaram de especializar, deixaram de estar no mercado de trabalho, e isso gerou essa lacuna, que hoje está sendo recuperada, né? Muito interessante, só para fechar, com o fenômeno hoje das produções cristãs nas grandes plataformas, nos grandes estúdios. Vou dar só um dado para vocês. Há 2 anos atrás, em todas essas grandes principais plataformas, Netflix, Prime Video, Max, HBO, sei lá que nome que eles dão, né? Cada hora eles mudam o nome, né? Essas principais plataformas tinham menos de 200 produções abertamente cristãs, entre filmes e séries. Hoje, né, 2 anos depois, esse número está chegando perto que era de 200, hoje está chegando perto de 500 produções disponíveis nesses catálogos. Então, o que eu vejo, né, para concluir, que nós estamos vivendo uma onda positiva da ficção cristã, das produções cristãs, inclusive bíblicas, e chama assim ficções bíblicas, né, como, por exemplo, The Chosen e outras assim, que se valendo do contexto bíblico, criam também personagens secundários, enredos, e não tem problema nenhum nisso, né, gente? A gente que está aqui que gosta de cinema cristão, não tem problema nenhum nisso, né? Desde que não vai contrariar a Bíblia, está tudo certo, pode criar. Faz parte da arte, né? Então, nós estamos vivendo esse revival, né, de produções cristãs que estão fazendo parte do mainstream. E aí fica esse encorajamento para nós que estamos aqui, para a gente fazer o máximo que a gente puder para nós plantarmos o reino na esfera cultural, do cinema, etc. Só para concluir, eu nunca concluo, né? O pastor vai sempre concluindo, né? Concluindo. Mas, assim, eu queria dizer para vocês só um pouquinho dessa experiência que eu tenho vivido agora como diretor também de cinema, no Luz em Ação. Essa camiseta que eu estou aqui, para quem não sabe, eu vou pedir para depois vocês distribuírem um flyer que a gente fez aqui para o nosso evento que vai ter do Luz em Ação em São Paulo em agosto, né? De 8 e 9 de agosto. Mas o Luz em Ação é a única produtora audiovisual do mundo que faz filmes para povos não alcançados. Não sei se todos têm esse dado, mas 42% da população mundial está em países que você não pode falar do evangelho abertamente. Então, se você for acessar o YouTube, vou dar um exemplo que está na boca do povo, né? No Irã, né? Você não vai conseguir ver nenhum YouTube gospel, vamos dizer assim, nenhum conteúdo cristão. Você não vai conseguir assistir The Chosen nesse país. E em outros países do Oriente Médio, em muitos países da Ásia. Então, a Luz em Ação tem feito produções para esses povos. Inclusive, vamos lançar o primeiro filme de ficção nosso. A gente tem séries, já tem
muitos curtas-metragens baseados em histórias reais, e esse vai ter o primeiro filme de ficção cristã, né, para esses povos, que vai ser lançado agora em agosto, nesse congresso. Então, assim, eu estou dando um exemplo prático, cara. É uma organização missionária que, cara, para ter recursos para fazer as produções. Vocês sabem que produção audiovisual é muito caro, né, gente? A gente está falando assim, um curta, um médio, um longa-metragem bem produzido, com uma qualidade profissional, é na casa de milhões de reais. Cara, e é possível, a gente está fazendo, com menos recursos, claro, mas estamos fazendo. Então, e fica esse encorajamento para nós que estamos respirando a arte cristã. Façamos, nos movamos. Eu tenho um ponto de vista, acho que um pouco diferente, concordo com tudo, mas eu sou da geração Z, acho que eu sou da geração Z, 27 anos, e pelo menos o meu meio de amigos, a gente ainda assiste cinema, mas o nosso dia a dia é na internet. É no YouTube, é no Instagram, shorts do YouTube, até TikTok bombando. E eu também trabalho com o infantil. E o infantil, ele tem menos acesso ao cinema. Porque também não é, as crianças não vão decidir no cinema, quem decide é o pai. E aí o pai leva a criança para ver e fala, então vamos ver um filme de criança porque a criança vai. Por exemplo, a minha base profissional foi sendo criada fazendo conteúdo para a igreja, para o YouTube. E hoje eu vivo disso, tanto no MacPlay, como fazendo freelas para igrejas e trabalhando em igrejas, construindo conteúdo para o YouTube. E a gente tem muitos casos de vídeos virais e conteúdos que você constrói um personagem para criança, e esse vídeo ultrapassa a bolha e sai da criança que é só cristã, e pega também crianças que não são cristãs. Então, meu ponto de vista passeia muito por isso. A gente, agora, as bases das igrejas, principalmente depois da pandemia, elas começaram a fazer muito conteúdo para criança no YouTube, e tem conteúdos que bombaram tanto no YouTube que estão indo para o cinema. Isso não só cristão, mas, por exemplo, Gato Galáctico, Lucas Neto, que a gente critica, está bombando no cinema porque bombou no YouTube. Então, eu acho que a gente também, essa base que é YouTube, Shorts, Instagram, a gente precisa fazer muito, muito, muito conteúdo cristão, não só para criança quanto para adulto, e dali começar a ir para esses meios tradicionais que bombam pra caramba também. Acho que essa é a minha experiência, né? Como acho que geração Z aqui, a gente ainda mantém aqui o cinema, mas muito internet o tempo inteiro, dia a dia. Eu tenho uma certa dificuldade um pouco dessa coisa, desculpa. Vai lá. Não, estamos conversando aqui, isso aí. Eu entendo, faço parte, mas tenho um pouco de dificuldade com essa coisa da gente transformar o modo de vida num gênero. Então, a gente é cristão, ok? Aí eu faço o cinema cristão, né? Eu acredito que o C.S. Lewis, quando escreveu Nárnia, ele escreveu no ambiente universitário, né? Ele não escreveu uma ficção cristã. Ele era cristão e ele escreveu uma ficção. Né? Por que eu tenho essa dificuldade? Porque quando a gente transforma a nossa fé num produto, a gente precifica e a gente transforma Jesus ou a mensagem também num produto. E quando eu vou competir lá fora, eu preciso competir com as mesmas cartas que eles lá fora competem, né? Então, eu acredito, e, de novo, faço parte, né, do que talvez eu não concorde tanto, mas assim, acho que, como um bom cristão, a gente deveria ser um super profissional do audiovisual, requisitado no mercado, a ponto de termos lideranças de gestão e de direção de um cristão, e que na entrelinha, na sutileza, a gente conseguisse passar a mensagem da vida sem transformá-la num produto. Porque quando eu vejo, eu adoro The Chosen, mas o The Chosen, ele é um produto. Se, né, Netflix quer porque traz gente,
né? Quando a gente vê lá o filme cristão feito pelo Dan Stubach, né? Na Netflix, assim, por quê? Porque existe um mercado, porque existe um público-alvo, porque existe todo esse trabalho de marketing que é sujo, entendeu? Então, é engraçado que eu trabalho no marketing do Mackenzie, olha que situação. Não, e estão gravando, quer dizer, vou daqui direto para o RH. Mas é que a gente fica nessa crise. Hoje, a gente aqui no MacPlay, o que é o MacPlay, né? Edutainment, isso é tudo bonito aí para o povo prestar atenção na gente. Né? E foi você que me mandou aí. Mas a gente foi desafiado, sou do audiovisual, e a gente foi desafiado aqui pelo Mackenzie. Vamos fazer uma plataforma de streaming? Vamos. Como? A gente quer fazer um aplicativo. Você pode baixar aí se você quiser, é gratuito. E a gente tem... Tá, mas a gente é uma instituição cristã, confessional. A confessionalidade aqui, ela é um pilar institucional. Então, como é que a gente optou por fazer? Eu faço o show do João Alexandre, eu faço a história... uma série linda chamada O Senhor das Histórias, que é sobre as histórias bíblicas, que é uma ficção linda, escrita e dirigida pelo João e tudo mais. Mas também a gente tenta fazer... Por exemplo, hoje saiu no ar um papo sobre a Tropicália. Saiu um papo sobre a Tropicália. E no papo sobre a Tropicália, a gente está falando sobre a Tropicália, entendeu? E a gente está conversando sobre isso de uma maneira... que a nossa vida cristã está... Entende? Vocês estão entendendo, né? Porque senão, em tudo eu vou ter que achar Jesus. E a palavra Jesus, o produto Jesus. E não de fato Jesus, entendeu? Então essa é a minha crise. Então a gente fica nessa luta interna ali. Vai. Pode ir. Agora, é por isso que eu gosto do pessoal de TV. Porque os caras de TV, eles são polêmicos. Eles pegam assim, ó, só um parêntese aqui. Não, que o pessoal faz a diferença de diretor de TV para diretor de cinema. O diretor de cinema faz o plano geral com a pessoa chorando, tal, assim, na cama. O diretor de TV pega lágrima ali, ó, no detalhe ali. Pode falar, Ana. Isso é muito importante. E tudo isso que você comentou, a visão do Tiny Studios é revelar a vida com V maiúsculo por meio da arte. E o que seria isso na vida comum? Somos todos crentes aqui, imagino. Sim. Falando por todos, somos. Somos todos crentes. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Escondida em Cristo. E que nós vivemos por meio dele. Está lá em Colossenses. Depois a pastora Marcela ali me corrige, me ajuda. O que isso quer dizer? Que toda a nossa vida está em Cristo e que a partir de Cristo nós vivemos. Não significa que nós temos que o tempo inteiro, em tudo que criamos, colocar lá na capa do meu livro, Jesus te ama, porque a forma como eu vivo vai retratar isso para as pessoas. Eu não estou dizendo também que apenas o meu sorriso vai evangelizar alguém. Não é isso. Concordo, tem que falar mesmo. Mas no dia a dia, quando você vai comprar pão, às vezes o padeiro, a pessoa que está ali, né, te atendendo, ela não quer te ouvir. Mas a forma como você age, a forma como você revela os seus princípios, talvez aquilo abra algum espaço para que você possa pregar o evangelho para aquela pessoa. E talvez ela aceite, e talvez ela não aceite. Mas a vida, que é com V maiúsculo, que é Cristo em nós, ela continua existindo em nós. Então, é esse tipo de história que nós queremos contar. E a gente quer muito que você assista o nosso dorama, porque é isso, sabe? Nós não vamos contar histórias necessariamente evangelísticas. Nós somos cristãos fazendo boa arte. E arte, não produtos apenas, porque sabemos que existe um mercado. Então, a gente tem que ser esperto ao ponto de estarmos nas prateleiras também. Porque se a gente não quiser estar lá, outras pessoas vão estar lá. Isso eu garanto para vocês. Mas, enfim, vou deixar o Ari falar. Vou falar rapidinho só. Que eu lembrei, enquanto vocês estavam falando também, que tem uma pesquisa que fala que até 2049, a maior parte dos brasileiros serão evangélicos. Então, tem o ponto positivo e tem o ponto que a gente tem que cuidar, né? Porque significa que a maior parte dos brasileiros vão estar dando exemplo para a menor parte dos brasileiros. E qual o exemplo que a gente vai estar dando?
E é isso que a Ana falou também, tudo que vocês falaram também, excelente, estou aprendendo muito aqui também, mas o que a Ana comentou aqui sobre a gente estar lá na prateleira e tal, acho que faz bastante sentido, porque o mercado ele vai aproveitar isso. Né? Então, Disney, né, Netflix, essas produtoras gigantes vão investir no mercado evangélico, porque vai ter muito público-alvo. Agora, a gente que sabe quem é Jesus de verdade, às vezes o cara lá, o CEO da Netflix, não faz ideia de quem é Jesus, mas ele vai investir nesse mercado. Nós, sabendo que quem é Jesus, temos que investir ainda mais, para que a gente possa realmente revelar, né? Não vire realmente um produto, né? Vamos fazer para ganhar dinheiro, dar retorno, e essa parte é realmente um desafio, porque é um equilíbrio, né? Entre o produto se pagar, no caso o cinema ali ou não. Mas eu acho que se a gente sempre colocar Jesus no centro, principalmente, aí entra as reuniões dos backstages, né? A gente alinhar tudo com os princípios, eu acho que isso é refletido na tela também. Então, a gente falando bem dos bastidores aqui, eu acho que é bem isso, sabe? Se a gente realmente crê, quando a gente for fazer, a gente vai refletir. E não fazer pensando no produto, mas fazer pensando em salvar vidas, né? Transformar pessoas. Posso falar? Agora eu vou polemizar com o Osmar aqui. Mas assim, eu vejo que nós temos dois movimentos, né? Que aí eu concordo com ele. Você tem que ter profissionais cristãos em todas as áreas da sociedade. Então, se um crente ele está produzindo, ele é produtor, diretor, roteirista, seja o que for, em Hollywood, na Europa, seja onde for, no universo de animações, seja em qual campo artístico for, ele vai, com certeza, se ele se denomina cristão, não é uma opção, ele vai refletir a Cristo. Então, quando ele for produzir um conteúdo, esse conteúdo vai refletir os valores do reino. Mesmo que não seja um conteúdo evangelístico, abertamente cristão, gospel, né? Seja como a gente puder chamar. Se ele está nesse ambiente, ele transforma o ambiente, sim. Porque ele carrega os valores, os princípios, é portador, é embaixador do reino. Então, onde ele está, ele reflete Jesus. O seu testemunho pessoal e também através da arte que ele faz, porque ele não vai produzir uma arte que contrarie os princípios da palavra de Deus e que vai ferir, digamos assim, a pregação do evangelho, que vai ser incoerente com uma vida que prega o evangelho. Então, esse movimento é um movimento assim, qual que é a melhor produção artística de Deus? É o coração do artista. O artista precisa refletir a glória e a presença de Deus onde ele estiver e no que ele for produzir. Ponto. O outro é sobre essa questão da produção cultural em si, né? Toda a produção cultural vai exigir grana, vai exigir recurso, vai entrar numa lógica, entre aspas, de mercado, mas isso não precisa necessariamente contrariar os princípios que nós vivemos, os princípios do reino. Nós estamos aqui num evento de ficção cristã que tem um mercado gigante hoje, né? Maior, ainda bem, né? Posso ouvir um amém? Vocês gostam disso, né? Então, assim, só estamos aqui porque tem um mercado, tem pessoas, muita gente consumindo ficção cristã, certo? Mas isso não vai invalidar, porque tem um mercado, porque tem dinheiro, porque está se vendendo algo, não vai invalidar a mensagem que nós estamos pregando. O que invalida a mensagem que nós estamos pregando é a motivação do nosso coração e aquilo que a gente faz. Se a gente, até você mencionou que o mercado é sujo, tá, o marketing, enfim, pode ser sim. Uma Disney, por exemplo, ela vai, quando ela olha para o mercado cristão, ela não está olhando preocupada com valores, com princípios, ela quer fazer produções que vai alcançar o público, vai ter audiência, que vai ter dinheiro, vai ter bilheteria, né, se for para o cinema. Então, é isso. Os grandes estúdios estão olhando para isso. Por isso que o número de produções cristãs disponíveis nessas plataformas cresceu, e eu acho que vai crescer ainda mais. Legal. Perfeito. Agora, nós, como eu falei, né, a gente tem que continuar, como cristãos, produzindo de todos os mesmos. Põe no YouTube, põe na internet, monetiza. Produção cristã, a gente precisa arrecadar recursos, esse é um desafio grande. Produções que podem existir, sim, evangelísticas, tipo o The Chosen, Deus Não Está Morto. Cara, são produções que vão conversar mais, convenhamos, com a gente que é crente já. Mas está tudo bem, não tem problema, podem existir outras produções que vão ter a cosmovisão cristã,
mas não necessariamente tem uma pregação velada, uma pregação aberta, explícita, que é o caso das produções do Luz em Ação. Para você, como é que você acha que uma produção cristã pode passar num cinema no Oriente Médio? Porque essa mensagem, ela não é abertamente falando, não, olha, você vai aceitar Jesus. Não, a mensagem, ela é sutil, mas ela não deixa de existir. É cosmovisão cristã pura. E aí, naqueles contextos, a gente trabalha em parceria com as igrejas perseguidas. Então é isso. Um artista cristão vai produzir uma arte cristã, mesmo que não fale explicitamente da Bíblia. Vou pedir para o Osmar dar uma fechada aí, porque aí depois eu quero saber também das produções nas quais vocês estão envolvidos. Então faz o seguinte, Osmar, fecha e já fala das produções que o MacPlay tem desenvolvido. Não, só vou dar um contraponto aqui, não é nenhuma discordância, eu acho que é só uma... Que assim, a minha única crítica, eu acho legal, cara, por exemplo, The Kendrick Brothers. A gente até trouxe eles aqui, entrevistamos eles, tudo, bacana demais. O que me pega é demonizar o que não é igual, entendeu? Então, assim, você só assiste agora isso. Aí fala assim, minha filha, né, sei lá, minhas amigas estão lendo O Senhor dos Anéis. Então você vai ler Crônicas de Nárnia, porque é o correspondente cristão, né, gospel, pra gente não ter, que medo, né? Para não ter... E aí a gente fica perpetuando uma super bolha que, se você vai ser um escritor realmente, ou um roteirista, ou um cineasta, ou um artista, você vai ter que consumir um monte de coisa como referência, até para não fazer, né? Então, assim, o que me pega é um pouco isso, sabe? Que aí fica o correspondente do mercado, sabe? Harry Potter não pode, porque Harry Potter é do demônio. Mas o X pode. Aí por quê? Porque é da editora gospel. Mas a editora gospel está ganhando do mesmo jeito que o Harry, né? Então, assim, é só esse cuidado que às vezes, sabe? E tem uma questão também criativa. Citando depois o The Kendrick Brothers, legal, ótimo, tem seu lugar e tal, mas percebam que a narrativa sempre é a mesma. É sempre do mesmo jeito, assim, sempre. Então, assim, a gente só fala de redenção, a gente só fala de alguém que estava lá drogado e depois... A história parece que é sempre a mesma, né? Então, assim, vamos abrir o leque, vamos falar de outras coisas, vamos falar de outros assuntos. Vou dar um exemplo aqui de um ganhador de Oscar que não é cristão, e é um super filme, legal demais, uma animação chamada Flow, acabou de ganhar aqui. Animação que não tem diálogo. Ela é 1h30 sem diálogo. É a história de um gato. Assiste lá para você ver, assim, não é maravilhoso, maravilhoso. E assim, não precisou falar de Jesus, mas Jesus estava ali. Acho que o cara nem imagina que Jesus estava ali, né? Então, é isso. MacPlay é esse streaming que a gente está tentando aqui já faz 3 anos e meio. É a primeira plataforma gratuita que a gente emprestou essa expressão do mercado, que é o edutainment, que é você educar a partir de valores com uma linguagem e um formato de entretenimento. Então, a nossa plataforma, ela não tem videoaula, por exemplo, ela não tem curso online, não tem nada disso. Nós temos formatos de linguagens de entretenimento. Eu tenho podcast, eu tenho série infantil, eu tenho show musical, eu tenho série documental. Por exemplo, nós temos aqui o curso de arquitetura. O curso de arquitetura, nós temos professores muito renomados, que são mackenzistas. Então, nós fizemos uma série documental chamada 1 para 1. 1 para 1 é a proporção perfeita na arquitetura. E nós, em cada episódio, contamos a história de um arquiteto mackenzista que fez uma obra muito legal. Por exemplo, a Sala São Paulo foi projetada por um arquiteto mackenzista. Então, ele conta o processo criativo disso com uma linguagem documental. E isso, na verdade, no marketing digital, aí é o branded entertainment, né? É ruim essas expressões em inglês, mas é o que é, né? Vamos lá. Entretenimento de marca. De marca, o branded content, conteúdo de marca, que é você alimentar o universo dos valores da marca com vários conteúdos e vários produtos. Então, a gente fortalece o Mackenzie a partir do momento que a gente conta as histórias que acontecem ao redor do Mackenzie aqui. Então, e a gente, logo que iniciou o MacPlay, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um núcleo infantil
com o João e o Zé, que o Zé não pôde estar, mas a gente entende que o conteúdo infantil ele é muito importante, ele precisa de segurança, né? O controle parental é muito importante, e ele é muito consumido, porque a criança assiste 28 mil vezes o mesmo, né? Então a gente tinha fluxo rápido. Então a primeira série que a gente fez, por exemplo, chama-se Macmaker, que é 2 personagens, um aluno e um professor doidão, e eles fazem em cada episódio brinquedos com material reciclável. Então, caixa de ovo, bexiga, coisas que tem em casa. Cada episódio era o nome de um brinquedo. Então, dinossauro de papel, não sei o quê e tal, enfim. Então, você vê, a gente não falava a palavra Jesus um momento, uma hora. Não tinha nenhum assim, a gente até brincava, às vezes, assim, falava assim, vamos ser um pouco mais confessional, coloca no diálogo aí um graças a Deus, no final. Mas brincadeiras à parte, mas a gente entende que cuidar do planeta, cuidar do seu lixo, consumir menos plástico, comer direito, tem a ver com o Evangelho de Cristo. Então a gente ensina a criança a fazer isso, né? Então a gente tem essas séries, e assim como também a gente fez, como eu já citei aqui, o Senhor das Histórias. O Senhor das Histórias é uma série de 4 amigos que na biblioteca do Mackenzie encontram um lugar secreto, e eles se deparam com meio Jumanji, assim, né? E aí, para eles saírem daquele universo, eles precisam ouvir as histórias, né? E aí cada história bíblica é contada com uma técnica diferente. Sombra, boneco, ventríloco, enfim, né? Teatro. E aí são também vários episódios e tal. Temos um agora chamado Mistura Animal, que a gente tinha a demanda. Qual que é o nosso exercício como plataforma? A gente pega uma demanda que existe ou no colégio, ou nas universidades, ou nos hospitais que o Mackenzie tem, e a gente tenta dar uma roupagem palatável para essa demanda. Então a gente tinha uma demanda as crianças estavam estudando sobre as características dos animais. Então a gente fez o Mistura Animal. O Mistura Animal é uma criança, um escoteiro, que encontra um corvo falante, e o corvo tem uma amiga que é uma mochila robô, e aí o menino todo dia fala assim, e se a gente, por exemplo, se existisse um animal chamado rata-aranha, como seria? Aí ele conta as características do rato, as características da aranha, como seria esse rata-aranha, e a mochila robô ajuda e com a inteligência artificial mostra como seria, né, e tal. Então isso é uma série que a gente tem agora. E fora isso, a gente começou meio que por acaso a fazer alguns tributos musicais com artistas que pavimentaram aí a história, né, da música gospel, e acabou dando uma bombada assim. Aí a gente, como, né, bons marqueteiros, começamos a fazer vários. Então a gente tem lá um especial do Guilherme Kerr, contando a história dele, daquele grupo Milad, talvez só os dinossauros devem conhecer. Agora fizemos um especial do João Alexandre, e a gente percebeu que isso é um nicho, assim, as pessoas, esse pessoal lá de trás, eles têm coisas gravadas, mas não tem em vídeo. Porque na época era muito difícil, também era caro e tal. E a galera de agora tem muito vídeo, apesar de não ter a qualidade musical, desculpa, daquela galera. Então a gente começou a fazer esses tributos. Então, inclusive, esse ano a gente vai fazer o tributo aos 70 anos que faria o Sérgio Pimenta. Não sei nem se vocês conhecem. O Sérgio Pimenta foi o primeiro compositor cristão de MPB. E ele era um cara que morreu aos 32 anos, com mais de 380 canções. E todas elas, assim, maravilhosas. E ele foi um desses caras que lá nos anos 70 pavimentou essa avenida que hoje é a música gospel brasileira. Na época não tinha isso, né? Sérgio Pimenta é um cara... Procurem saber. Ele era militar e não conseguia sobreviver de música. Ele era militar para poder bancar a música. Para vocês terem uma ideia, depois que ele morreu, tem uma escola na Zona Sul que leva o nome dele, porque foi considerado um dos grandes compositores da música popular brasileira, só que era cristão, né? E ele fazia música popular cristã, né? Então, para vocês terem uma ideia, o Ed Mota, perguntaram para o Ed Mota, me dá aí 20 álbuns que pavimentam a história da música brasileira.
E um dos álbuns era do Sérgio Pimenta. Então, assim, e a gente não conhece, porque ficou pela história. Então, a gente vai fazer um tributo. Nós encontramos a viúva dele, nós encontramos os filhos, nós encontramos uma caixa com rascunhos e fitas daquelas de rolo com músicas inéditas até hoje. A gente descobriu isso aí. Então a gente vai fazer um showzão aí no final do ano, enfim. Aí a gente foi nessa história aí. Mas então eu encorajo vocês a baixar aí o MacPlay ou seguir a gente no YouTube. No YouTube é MacPlay, M-A-C-K Play, e tem o MacPlay Kids por conta de controle parental. Ou o aplicativo para tudo, TV, tudo. Você pode. Ele tem a usabilidade muito próxima do Netflix. Legal. Baixa aí, é de graça. Muito bom. Então, o João Pedro, que está muito envolvido com a ficção, essa área de ficção aí cristã. Eu vou só complementar. A gente é uma plataforma de streaming, telas, né? E as crianças já têm muitas telas. Então, a gente não deixa de lado o teatro. Todo final de ano, a gente faz um teatro musical, onde as crianças do colégio dançam, e é muito bonito mesmo, e a gente tem mania de subestimar também as crianças. A gente tem que fazer tanto o conteúdo literal cristão, deixando claro a história bíblica. Isso é importante para a criança, porque diferente da gente, ela está aprendendo isso. Mas a gente também não pode subestimar a criança e saber que ela pode entender algo difícil de ser entendido, que a gente acha que só o adulto vai entender. Por exemplo, eu fiz um teatro musical que o nome é Espelho Meu, e fala sobre a imagem e semelhança. E eu fiquei assim, como é que eu vou fazer isso para criança? É um tema difícil de fazer para criança, imagem e semelhança, como é que eu vou explicar isso? E eu criei um universo onde não existe o reflexo, o espelho não foi criado. Na verdade, ele estava sendo criado pelo vidraceiro, mas o vilão foi lá e quebrou o espelho. Então passam-se anos e anos e anos, e as crianças, os adultos, o universo se constrói sem reflexo. Então as pessoas não se reconhecem, e elas não reconhecem a imagem e semelhança de quem os criou, então elas não reconhecem o Criador delas, ninguém conhece Deus. No final, Deus, esse Criador, percebe que ele mostra que ele não morreu, e os cacos desse espelho ele guardou. E tem os protagonistas da peça, ele entrega esses espelhos para essas crianças, que no final vão lá e reconstroem esse espelho, se olham no espelho, se reconhecem e reconhecem o Criador. E a gente fala assim, como é que uma criança vai entender isso? Mas ela entende. Então assim, não vamos subestimar a criança, vamos fazer o literal, mas também vamos fazer o artístico, o simbólico, que trabalha a percepção. A ficção que explica conceitos, né, difíceis, né? Eu acho que há uns 2 anos atrás, né, teve um senhor lá, um jovem de Nazaré chamado Jesus, que explicou em parábolas muitas coisas do reino, né? O que vocês estão fazendo, pessoal da Tiny Studios? Bom, vou falar rapidinho da Tiny e se apresenta para a gente dividir. Então a Tiny, né, que nem a gente falou, é um estúdio de cinema e TV. A nossa ideia é fazer mais produções, né, cada vez. Só que dessa vez a gente está fazendo a nossa primeira produção, que é um curta de dorama cristão, que a Ana vai falar um pouquinho, para a gente dividir aqui. E a Tiny, eu vou só abranger um pouquinho mais, dar uma visão um pouco mais geral sobre, que a nossa ideia também não é que apenas seja um estúdio de cinema e TV, que na verdade já é muita coisa, mas a gente quer abranger ainda mais áreas, né? Então a visão da Tiny Studios é revelar a vida por meio da arte. E quando a gente fala arte, é todo tipo de arte, né? Então, conforme a empresa for crescendo, né, a gente quer abranger mais áreas. Então, por exemplo, jogos, né, até mesmo talvez livros, né, todo tipo de arte que a gente possa revelar a vida por meio, né? E a ideia principal da Tiny Studios é que ela seja a arte verdadeira, assim como você comentou aqui, né, que não vire um produto, mas que seja realmente a visão sendo passada pela arte. E por causa disso que a gente tem uma outra ramificação, que é a Tiny Creative, que é a agência de marketing. Então, através da agência de marketing, a gente consegue sustentar a Tiny Studios para que ela consiga produzir essas artes e revelar a vida por meio da arte, cada vez mais. Mas agora a parte do projeto, isso que a gente está fazendo, a Ana vai falar um pouquinho. Vou pedir para o pessoal já deixar no jeito o teaser, né? Que do que ela vai falar agora, do que a Ana vai dizer.
Então, pessoal, o nosso primeiro filme vai ser uma média-metragem que nós estamos fazendo com a Tati Katlurin. Alguém conhece a Tati? A Tati é autora de doramas, de romances cristãos, pela editora Mundo Cristão. E nós estamos super empolgados em fazer esse primeiro projeto com ela. Ela é fantástica, ela escreveu uma história original para nós, então não é com base em nenhum livro que vocês já conhecem, é algo novo, que talvez vire livro, já joguei aqui. E nós adaptamos para um roteiro cinematográfico, estamos produzindo, vamos lançar ele, não vou falar quando também, mas, para vocês ficarem felizes, uma breve sinopse. É um romance, como eu falei, de uma menina chamada Celeste. Ela... Bem... Acho que eu vou deixar vocês assistirem o teaser, porque nós não divulgamos o nome do média-metragem até agora, nós não divulgamos nada, e vocês estão prestes a ver em primeira mão o nome do nosso filme e também um pouquinho ali da trama. Enfim, vou deixar vocês verem. Consegue soltar aí, pessoal? Com 5 ou 6 retas... Spoiler do spoiler. Cresci ouvindo que, com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Hoje eu vejo que eu não quero um castelo. Não preciso de tanta coisa. Queria mesmo flores na janela, paredes coloridas, chá de camomila e 2 xícaras na mesa. Quero que o chá e as paredes permaneçam depois da 12ª badalada do relógio. Quero mesmo é um lar. Você quer? Uau! Legal, né? Muito legal, muito bom. Simval, você já falou um pouco da Lion, do Luz em Ação. Nosso tempo está muito curto aqui, mas fala aí um pouquinho. Tá bom, merchan curto, né? Então, gente, bom, eu sou dono da editora Lion, né, que está aqui expondo na feira. Nós fazemos histórias em quadrinhos, jogos de cartas, jogos de tabuleiro, ficção cristã, né? Nós somos pioneiros com o Eclesiástico de ficção cristã em quadrinhos, né? Uma série de ficção cristã em quadrinhos nacionais. E, inclusive, deixa eu perguntar, tá no ponto aí o Eclesiástico? Deu certo ou não? Sim ou não? Faz assim. Isso. Então, ainda não? Eu não entendi. Eu falei sim ou não, ele fez assim, ó. Tipo... Assim para você também. Mas se você puder passando, mesmo enquanto eu vou falando, mesmo sem som, só com o comecinho dele, nós produzimos inclusive um curta-metragem baseado nesse universo do Eclesiástico. Estamos lançando aqui na FEFIC uma história de ficção cristã, um livro mesmo, né? Não só quadrinhos, baseado, interessante, porque às vezes o livro ele origina quadrinhos, né? Nesse caso, nós fizemos os quadrinhos primeiro para depois originar o livro, chama 10 Dias para o Fim do Mundo. Então, vocês vão ver, é muito forte, né? Tem quase saindo sangue na capa. É literal mesmo, porque tem um efeito ali. E aí, então, nós estamos com alguns lançamentos aqui muito bons. Aí, ó. Só o começo. O Eclesiástico. Fui rei de Israel em Jerusalém e dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Essa voz é do Marco Ribeiro, dublador oficial do Jim Carrey, Homem de Ferro. É pastor também, gente. Meu Deus, que pesadelo horrível. Pesadelo? Você ainda não viu nada. Eu sou seu pior pesadelo e a sua alma é minha. Não adianta resistir. Eu sou mais forte. Nada me impedirá de te subjugar. Eu vou devorar sua alma, a estraçalharei até não sobrar nada. Você não tem chance, você será meu. Pronto. Vamos interromper aí para deixar o pessoal curioso. Gente, vocês estão vendo, é inédito, não está nem no YouTube, tá? Mas está pronto, a gente vai soltar em breve. E muito legal estar compartilhando aqui com vocês. E outra coisa, só para falar do complementar do Luz em Ação, já falei para vocês, mas
do filme que eu estou envolvido, que eu co-dirigi, que chama Pacto Invisível. É um documentário que, como eu falei, ele vai para o contexto de países países muçulmanos, né, que tem restrição à pregação do evangelho, e o filme ele trabalha uma desconstrução daquilo que eles acham, muitas normalizam, né, que por exemplo, as organizações que são terroristas, né, e vai cair o YouTube. Tipo assim, por exemplo, o Hezbollah e outras, né. Então a gente mostra no documentário, por isso é Pacto Invisível, na ótica de um ex-homem-bomba. Pacto invisível. Porque o parto ele tem que ser visível. Mas o pacto invisível, porque a gente mostra no documentário como essas organizações, a pretexto de defender a honra da sua religião, da sua pátria, elas geram uma teia de relações perversas, com o crime organizado, de ódio. Então, o documentário mostra como a gente desconstrói isso a partir da ótica de um ex-homem-bomba, que não explodiu, claro. Ele se converteu, né, ao Evangelho, hoje é missionário e estará no nosso Congresso do Luz em Ação, que eu convido vocês. 8 e 9 de agosto vai ser na Igreja Batista do Povo, né, ao lado do metrô Ana Rosa. Então, vale muito a pena vocês irem, vocês vão ver em primeira mão a exibição desse filme, O Pacto Invisível, vai ser a primeira exibição pública, e também do outro filme que eu falei, que é a primeira ficção do Luz em Ação, que chama Cruzando Fronteiras. Então, vai ter 2 filmes inéditos que a gente vai mostrar nesse momento, nesse congresso. Vai ser incrível, espero ver vocês lá. E, se puder passar aqui só o trailer do Luz, do Pacto Invisível, tá na mão também ou não? É só assim, coração? Não, mas quanto tempo tem? Então, se não tivermos tempo, dá para passar o trailer? Não tem, porque o pessoal às 3 horas vai entrar aí. Então coloca só o site do Luz em Ação. Entra lá, gente. luzemeação.com. luzemeação.com. Eu falei só de 2 produções, mas tem série, tem Agar, gente, que é sobre a mãe de Ismael. É um filme que ganhou prêmios em festivais, por exemplo, no Oriente Médio, na Índia, na parte muçulmana da Índia. Viraliza em algumas regiões muçulmanas. Gente, é lindo. Agar. Então, assistam lá algumas das produções de Luz em Ação. Todas estão gratuitas, estão disponíveis no nosso site. Ali, ó. Tá? É isso aí. luzemeação.com. Você conhece mais. Então, obrigado ao pessoal, Eric e a Ana, da Tiny Studios, ao Simval Filho, da Lion Editora e Luz em Ação, ao Osmar Guerra e o João Pedro, da MacPlay. Fala. Se quiser conversar com mais calma, a gente está num stand ali embaixo, ali perto da... Não está dentro lá, a gente está bem no canto assim, tem um M gigantão lá, assim, tem um... Vocês vão achar. Vai lá, vamos falar com nós, vamos conversar. Eu quero só o nome, cada um de vocês falar o nome de um filme que vocês recomendam. Não é nem sinopse, é nome de um filme que vocês recomendam. Vai. Meu Deus, Interestelar. La La Land. Lista de Schindler. Fórmula 1, que tá muito bom. Eu vou recomendar o infantil More, Nárnia. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe. Valeu.